Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Rosana Jatobá e eu quero agradecer a você por fazer parte do festival Inova Clabin e estar com a gente, multiplicando conhecimento, compartilhando experiências e se preparando cada vez mais para construir um futuro melhor para todos. A nossa próxima convidada é um grande exemplo de liderança feminina no mercado de empreendedorismo tecnológico. Ela é co-head do Cubo Itaú, que é uma comunidade que desde 2015 conecta as melhores soluções para construir grandes cases de inovação para o mercado. E assim vai promovendo conexões entre startups e demais agentes do ecossistema, sempre com o objetivo de gerar valor para os negócios. Seja muito bem-vinda, Renata Zanuto. Tudo bem, Renata? Que prazer recebê-la aqui no nosso festival. Muito obrigada, Rosana. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite também para a participação. Vai ser ótimo bater esse papo com vocês. Antes da gente entrar no nosso tema, que é inovação com propósito, eu queria que você compartilhasse conosco um pouco da sua trajetória e contasse como é que é para você fazer parte desse universo, né, de inovação, startups, que ainda é algo tão masculino, e você está aí se destacando como uma grande liderança feminina. Perfeito, Rosana. Eu venho do mundo de grandes empresas, né? Então, o começo da minha trajetória foi em corporate. Eu trabalhei durante 11 anos na IBM. E a IBM lançou um programa de startups ao longo da minha trajetória lá, que focava em ajudar e fomentar o ecossistema de startups aqui no Brasil também. O Brasil era uma das regiões. E eu liderei essa iniciativa na empresa e comecei esse meu contato já com o mundo de empreendedorismo. Isso foi por volta de 2010. O que é o interessante dessa época, né? Por volta de 2009, de 2010, ainda as pessoas nem ouviam direito falar do termo startups, né? Então, eu lembro que quando eu falava o que eu fazia dentro da empresa e falava que eu atuava no ecossistema de startups, que eu trabalhava com startups, uma das primeiras coisas que eu tinha que responder era: o que é uma startup? Né? Então, o interessante disso tudo é que eu acompanhei toda a evolução do ecossistema, porque também para fazer com que o programa tivesse sucesso, eu tive que fazer muitas parcerias com as iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo que já existiam no Brasil. Então, eu acompanhei toda essa evolução e acompanhei todos os perfis de iniciativas, desde aceleradoras, incubadoras, instituições de ensino, as startups que estavam começando também. E em 2017, eu recebi o convite para fazer parte da iniciativa do Cubo, que é um hub de conexão, que é o mais relevante hub de empreendedorismo tecnológico da América Latina, que hoje é composto por mais de 400 startups curadas no seu portfólio, e na época o convite foi muito para ser a head de startups e, num longo prazo, também assumir a liderança da iniciativa como um todo. E o que me motivava muito no que eu fazia e no meu dia a dia era esse contato com as startups, com a inovação, de estar no centro do empreendedorismo, onde tudo acontece, levar inovação mesmo e ter novas formas de trabalhar, né? Essa agilidade com que a startup trabalha, essa nova forma de pensar também e todas as soluções tecnológicas que eles tinham. Então, eu fiz a minha transição de carreira, né? Foi um desafio na minha trajetória, porque eu tinha duas possibilidades, né? Ou continuar minha vida em grandes empresas, ou migrar para o ecossistema de empreendedorismo, né? Onde ser o foco do ecossistema empreendedor, e tomei a minha decisão pelo que mais me motivava, que era estar no foco do empreendedorismo brasileiro. E foi uma jornada incrível. Eu já estou no Cubo há 3 anos. Hoje eu lidero a iniciativa, sou co-regi do Cubo, fazendo principalmente a conexão das startups com outras startups, com grandes empresas, investidores, universidades e principalmente com a grande empresa, para gerar negócio e para gerar transformação no ecossistema, levando cada vez mais inovação e o amadurecimento desse ecossistema empreendedor. Quando você olha para o lado, você vê pessoas como você, mulheres, trabalhando nesse ambiente de inovação, ou você ainda é uma raridade? A gente tem falado muito sobre o tema, eu até tenho liderado muitas iniciativas. No Cubo, a gente tem a iniciativa do Mulheres ao Cubo, justamente com esse propósito de fazer e instigar ainda mais mulheres na tecnologia e na inovação, né? Eu costumo falar que é um movimento que está em constante evolução, né? Então, se você pega de 5 anos para cá, a gente tem visto melhoras progressivas ao longo do tempo, de mais inserção de mulheres na tecnologia, de mulheres founders de startups, mas ainda tem muitos desafios pela frente, né? Então, se você pega, por exemplo, a média, né, e os números, os dados das startups fundadoras de
startups, a gente tem hoje no Brasil só 15% das startups fundadas por mulheres. Quando você pega o número de investimentos recebidos por startups com founders mulheres, a gente só tem 2%. Então, tem muitos desafios ainda pela frente. Lá no Cubo, a nossa iniciativa do Mulheres ao Cubo é não só da porta para dentro, para a gente aumentar ainda mais a quantidade de mulheres dentro da nossa própria comunidade, mas também do Cubo para fora, para ajudar, contribuir, engajar ainda mais mulheres nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, dentro do Cubo, nas startups do Cubo, a gente está 13% acima da média do mercado, então hoje 28% das nossas startups são fundadas por mulheres, e a gente tem feito esse movimento para crescer e aumentar cada vez mais essa proporção. Acho que um dado interessante, e que eu tenho trazido muito nas minhas discussões, até para instigar e para trazer dados mesmo para a pauta, para a gente ver o quanto que essa representatividade de mulheres e da diversidade como um todo traz para o resultado. Teve um reporte que saiu recentemente que fala que 63%, porque as startups que têm mulheres no seu core de fundadores, elas têm 63% de mais performance do que aquelas que são fundadas por homens. E startups também que receberam investimentos, que têm mulheres como fundadoras, têm de 5 a 10% mais lucros do que startups com homens. Então, muito desses resultados é por essa pluralidade, né, por essa diversidade que acaba trazendo mais resoluções diversas de problemas, trazendo mais possibilidades, trazendo uma visão mais holística do todo, e a gente tem divulgado e falado muito desses dados e usado muito esses dados como gatilhos também para a gente conseguir melhorar esse ecossistema. Então, é um dos meus principais papéis hoje também dentro do Cubo, é de fomentar cada vez mais e de trazer essa iniciativa do Mulheres ao Cubo para a gente conseguir transformar ainda mais esse cenário. Usar esse argumento de que a presença de mulheres ajuda a performar é maravilhoso. Você trouxe essa questão da inserção feminina, que ainda é uma dificuldade. Olhando para o ecossistema brasileiro como um todo, que outros obstáculos você visualiza, o que é que ainda precisa evoluir? A gente vem também de uma constante evolução no ecossistema, né? Então, se você pega principalmente de 2015 para cá, a gente percebe que teve um boom das iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo no Brasil. Então, muitas aceleradoras, muitos investidores globais olhando para as startups brasileiras para fazer investimento, grandes corporações se aproximando para fazer caso de sucesso, para gerar negócio junto com as startups, e teve um movimento constante de não só iniciativas, mas de relação entre todos esses agentes e todos esses players. O Cubo surge em 2015 para sanar uma lacuna de mercado que existia na época, que era a lacuna da densidade, de ter todos esses agentes e todos esses players em um único espaço físico para poder gerar essa conexão entre os players e gerar negócios, e gerar conexões, e gerar novas ideias. E ele sanou essa lacuna de mercado e, além de trazer densidade, ele aproximou muito essa relação startup-grande empresa, mostrando quais eram os benefícios que as empresas poderiam ter com a utilização de soluções tecnológicas, dos produtos das startups no seu dia a dia, não só retornos que iam ser retornos do investimento, mas muitas vezes trazendo agilidade de processos, trazendo mais eficiência, trazendo mais produtividade para a empresa. E a gente percebeu esse movimento e essa aproximação ao longo dos anos se intensificando. Então, hoje, se você pega principalmente, né, pós-2020, que a gente tem essa aproximação até obrigatória entre startup e grande empresa, porque muitas empresas, para continuarem operando nesse pós-2020, depois que a gente entrou na pandemia, elas precisavam de soluções tecnológicas. Então, em 2020, a gente teve a aceleração da transformação digital, que a gente tem falado muito, onde todas as empresas, sem exceção, começaram a olhar como a inovação como parte estratégica do seu negócio e não mais como algo interessante a ser feito, e essas relações elas foram muito fortificadas, e fortificadas não só no âmbito grande empresa startup, mas investidores startups e outras startups, para propiciar essa troca também. E a gente teve, por exemplo, como resultado no Cubo, só no ano de 2020, as startups recebendo mais de 1 bilhão
de reais em aporte nas suas empresas. A gente também teve um faturamento em 2020 das startups do Cubo, que são aproximadamente pouco mais de 200 startups, né, esse dado, de mais de 4 bilhões de reais em faturamento. O que mostra que, não só no Cubo, né, e aí fazendo um recorte do ecossistema como um todo, que você comentou, que cada vez mais a gente tem um ecossistema mais maduro, mais fortificado, com relações fortalecidas, e que a gente está hoje com destaque mundial, né? Desde 2019, esse ecossistema brasileiro já tem chamado muita atenção global. Para vocês terem uma ideia, em 2019, o Brasil só ficou atrás de China e Estados Unidos com relação à quantidade de números de unicórnios naquele ano. Então, hoje, o ecossistema brasileiro, ele já está muito nos primeiros patamares ali do ecossistema de startups do mundo, né? Como um ecossistema reconhecido, com empreendedores maduros, startups maduras. Então, quando você me pergunta de desafios, eu gosto de falar que eu só vejo oportunidades e que o meu olhar daqui para frente é um olhar realmente positivo, de relações fortificadas e de muitas novas soluções surgindo e de conexões entre todos esses players. Você citou unicórnio, só para refrescar a memória aqui da nossa audiência, quando a startup atinge o patamar de 1 bilhão, não é isso? De aporte de 1 bilhão, né, Renata? Isso, na verdade, não de aporte, mas a empresa tem um valuation, né? Ou seja, ela vale mais de 1 bilhão de dólares, e são startups que começaram esse processo, que tiveram uma escala muito grande e que hoje valem mais de 1 bilhão de dólares. E a China está de olho, né, nas startups brasileiras, o tempo todo monitorando, rastreando aqui o mercado. Que setores você considera hoje os mais bem-sucedidos no ecossistema de inovação do Brasil? Sim, eu costumo falar que todos os setores, eles já estavam muito desenvolvidos, né? Então, hoje a gente tem setor, a gente tem startup para todos os setores. Então, se você também acompanha essa evolução do mapeamento da quantidade de startups por setor, a gente tem um boom em todos eles, porque existem ineficiências em todos os setores, em todas as áreas das empresas, e existem startups resolvendo essas ineficiências. Quando a gente pega pós 2020, né, e por isso eu até trago um recorte muito pelo momento que a gente tem vivido, a gente teve um boom e a gente teve uma quantidade muito maior, não só de startups, mas de startups se destacando, muito por conta do momento que a gente está vivendo. Então, se você pega startups de saúde, do setor financeiro e de educação, né, que foram startups que direta ou indiretamente estavam muito ligadas a esse momento de pandemia que a gente vive, elas tiveram saltos incríveis. Teve startup no Cubo, por exemplo, da área de saúde, que cresceu 50 vezes nesse período. Startups do setor financeiro também. No Cubo, essas três principais frentes, saúde, educação e serviços financeiros, foram as que mais tiveram destaque. Mas claro que quando a gente pega esse olhar, né, de quais são as possibilidades de conexão entre grande empresa e startup e quais os setores, hoje eu tenho um orgulho de dizer que hoje a gente tem startups para todas as indústrias e todos os setores, para sanar muitas ineficiências e oportunidades que tem no ecossistema. Em que fontes a gente precisa beber, Renata, para ter essa mente inovadora? Eu falo que é um mindset empreendedor, né? Você tá aberto a novas oportunidades, a novas formas de pensar e de conectar, é você entender o que está acontecendo no ecossistema e de que forma que esse ecossistema pode te ajudar, né? O que tem de melhor no mercado? Por que não entender o que tem de melhor nas startups que podem gerar valor e gerar ainda mais oportunidades dentro do seu negócio? Então, para mim, a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer, e aí não é a empresa em si só, né, mas são as pessoas, é mudar essa mentalidade, estar aberto a ouvir, a ver tudo que tem de oportunidades e de soluções no mercado para gerar ainda mais valor, e também a forma de trabalhar, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe isso. A pandemia ela veio para desafiar todas as verdades absolutas que as pessoas achavam, né? Que mostrar que dá sim para a gente fazer reunião ou fazer um evento de forma digital, dá sim para a gente assinar contratos online,
dá sim para a gente ter reuniões com o time todo de forma digital, para colocar novos processos também para o nosso dia a dia. Então, essa desafiar as verdades que a gente achava muitas vezes que eram verdades absolutas e estar aberto a inserir novas tecnologias e a olhar para o mercado e somar forças com o que já existe de melhor para o mercado, para mim, acho que é a chave de todo esse olhar daqui para frente. Até mesmo para desconstruir certos mitos. Por exemplo, muita gente Sem acha dúvida. que polo de startups no mundo é só lá no Vale do Silício. Hoje a gente sabe que a China, por exemplo, é um polo incrível, né, de desenvolvimento, de disseminação dessa cultura da inovação. Não, sem dúvida. E o Brasil, sem dúvida, também está nesses destaques mundiais, né? O Brasil, a gente, até pela entrada do SoftBank, né, que é um fundo de venture capital, investindo nas startups da América Latina, com grandes aportes aqui no Brasil também, é reflexo desse olhar do mundo para o Brasil e desse olhar de investidores globais para o mercado brasileiro, para startups e empreendedores brasileiros que estão fazendo a diferença no mundo como um todo. A gente tem o mercado brasileiro como um mercado muito grande, né? Então dá para a startup crescer e escalar só no mercado brasileiro. Muitas vezes dá para ser unicórnio só com o mercado brasileiro. Então tem muita gente que acha que a startup do Brasil, os empreendedores brasileiros só olham para o mercado brasileiro, enquanto que uma startup de Israel, dela já nasce com esse olhar global. Mas ela já nasce com esse olhar global porque o mercado de Israel é um mercado pequeno, então ela precisa nascer com esse olhar global. O interessante das startups do Brasil, né, dos empreendedores brasileiros, é que muitos deles já dominaram o mercado brasileiro e já estão num outro estágio hoje de olhar para o mercado global, né, já pensando nas suas soluções em outras línguas, já expandindo fronteiras. A gente tem muitos casos no Cubo e no Brasil, então nem se fala de startups que estão com esse olhar, que estão expandindo o mercado e que têm produtos não só para o consumo das nossas próprias necessidades, mas sim mundialmente. Tem alguma da sua predileção? Pode citar nomes aqui para a gente. É bom que a gente conheça, para dar uma fuçada, para se Eu sou, aprofundar, eu né? sou suspeita, meu conselho aqui que eu indico para todo mundo é cubo.network/startups. Vocês conseguem Uhum. filtrar por áreas de negócio, por atuação e conseguem ver todas as startups do Cubo. A gente, até para falar aqui, compartilhar com vocês, todas as startups do Cubo que vocês vão encontrar dentro dessa página foram startups curadas e selecionadas para estarem lá. Então, todas passam por um processo seletivo em um board de aprovação que é composto por Cubo, Itaú, Redpoint, mais as nossas verticais que fazem parte também dessa curadoria. Então, são startups extremamente selecionadas e que estão prontas para fazer negócio com grandes empresas, receber aportes de investidores e que estão realmente fazendo a diferença no ecossistema brasileiro e mundial. Então, não vou citar nomes de nenhumas, mas vou deixar aqui para vocês entrarem e verem principais necessidades que todas são extremamente curadas. Você fala com muito entusiasmo, a gente nota muita verdade e propriedade. Se não houver propósito, se realmente você não faz aquilo de coração, não vai funcionar, né, Renata? Não, não vai. A gente fala muito que o empreendedor ele precisa ser apaixonado pelo problema que ele está resolvendo para não desistir, né? E é muito esse propósito do empreendedor é muito o propósito que nos move, né? Que é o que eu estou fazendo de melhor e que problema ou de que forma que eu estou ajudando o ecossistema empreendedor a ter ainda mais escala, amadurecer cada vez mais, a gerar mais conexões. E é isso que a gente resolve, é esse o nosso propósito lá no Cubo, né? Que é esse propósito que move o empreendedor. Então, a gente fala que se você tem um objetivo muito claro do que você está resolvendo, você vai buscar N alternativas, né? E aí não importa a ideia, mas importa de que forma que você está resolvendo aquele problema e resolver aquele problema propriamente dito. Renato, eu adorei nossa conversa, ficaria aqui horas batendo papo com você sobre um Sem tema tão dúvida, passou muito relevante. rápido. É, e olha, prazer para a gente poder aqui mostrar para a nossa audiência o orgulho que a gente tem de trazer uma pessoa como você, uma mulher, né, que hoje ainda é raro nesse ambiente, tão inspiradora, compartilhando com a gente dados tão interessantes. Parabéns e obrigada, eu te espero numa próxima oportunidade, viu? Obrigada, Rosana. Foi ótimo estar aqui com vocês, ótimo participar desse evento. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu fico à disposição também
para conversar com todos que tiverem interesse em conversar mais e também conhecerem mais sobre a iniciativa do Cubo, sobre as startups do Cubo, só entrar em contato. Super obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, eu disse que já adorei a conversa com a Renata e tenho certeza que você gostou muito também, né? O Festival Inova Klabin em casa só tem feras. Por isso que eu digo toda hora, não perca, fique aqui com a gente. Até já.